E olha, eu quero chamar a sua atenção para um ponto fundamental que eu ando ouvindo falar em muitas consultorias. A política de gestão de riscos no setor agropecuário merece uma atenção especial. Por conta dessa vulnerabilidade da atividade agropecuária, também diante de riscos catastróficos, sobretudo aqueles provenientes de fenômenos climáticos, como, por exemplo, muita chuva que está aí transbordando vários rios em propriedades rurais aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, o governo federal tem investido para que esses riscos sejam gradativamente minimizados e administrados com maior eficiência. Dentre os instrumentos de gestão de riscos que o MAPA, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oferece, estão o zoneamento agrícola de risco climático e também o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. E é exatamente esse o tema do Bom Dia Entrevista. E para te trazer essas informações, ao meu lado, o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João, seja muito bem-vindo. Temos números fresquinhos para trazer para o produtor e a produtora neste momento. Vamos começar falando sobre zoneamento agrícola. Bom dia. Bom dia. Essa questão climática, cada vez fica mais grave a situação. Hoje, fizeram uma enquete, uma pesquisa junto aos produtores, 50% vai falar que o meu risco, que a preocupação maior deles é com o clima. Ou é falta de chuva, ou excesso de chuva, Exato. ou geada, depende da região, etc. Então, o zoneamento, o que ele vai definir? Para cada cultura, há uma margem de risco que tem, ou seja, se plantar soja em outubro para colher em janeiro, qual é o risco que vai correr e tal. Então, em cima disso, isso é importante para você definir o risco de quebra, o risco de perda por qualquer evento climático, seja seca, seja chuva e demais. E isso é importante para definir isso aí e tentar reduzir os custos, que o grande problema do seguro agrícola no Brasil é o alto valor do custo. Então, você pega uma lavoura de soja, como o produtor plantou esse ano, apertada, ele olhando para frente, o preço que estava lá na frente, se ele colhesse a média que tem no Brasil, pagaria quase só os custos da lavoura. Então, ele vai agregar mais 4, 5, 6%, fica muito caro. Então, ele acaba não fazendo. E algumas culturas, como é o caso da soja, você tem um risco, é uma cultura muito guapa, muito forte, ela aguenta. Faltou chuva, ela tem uma nova floração, ela compensa. Mas algumas culturas é muito arriscado. É o caso do milho, por exemplo. Mais sensíveis, especialmente, né? O milho segunda safra. Por quê? Porque quando ele entra no processo de reprodução, de pendoamento, de embonecamento, é o período que tem que ter umidade. Não pode ter um excesso de calor também. Então, essa é uma cultura que é um risco grande. Para essa, seria importante que tivesse alternativas para que o produtor conseguisse fazer um seguro a um custo razoável. O senhor acredita que as pessoas estão cada vez mais se atentando a essa questão do zoneamento agrícola? O produtor está lembrando disso? Olha, se não está, os que não levam a sério isso correm um sério risco de cair fora do processo. Por quê? Porque hoje é muito cara uma lavoura. Uma lavoura de soja, você exige... Não dá para brincar, né, João? Não dá para brincar. Uma lavoura de milho, R$ 1.700. Lavoura de soja, R$ 2.200, R$ 1.300 que ele tem que desembolsar. Ou ele tem que assumir compromissos financeiros de fazer isso aí, de pagar posteriormente. Então, o cara que planta 200 hectares, estão falando em R$500 milhão. Não é pouco. É muito. É muito dinheiro. Então, cada vez mais, e outra coisa, o seguro agrícola teria que contemplar, hoje na realidade se faz muito seguro de crédito, ou seja, aquilo que ele deve ao agente financeiro. Agora, teria que se pensar também que, além do seguro de crédito, teria que ter recursos para se manter. Porque o produtor depende do faturamento que ele tem na lavoura. Agora, se tudo que ele faturar apenas pagar o crédito, e como é que ele fica nos próximos 6 meses, nos próximos 8 meses, dependendo do produto? Então, cada vez é mais importante que ele tenha, que também se contemple, pelo menos alguma coisa para manutenção desse produtor até a próxima safra. João, e só complementando, para quem ainda não fez
Como fazer? Qual que é o momento ideal para começar esse zoneamento? O zoneamento aí não cabe ao produtor, cabe ao governo definir um trabalho integrado envolvendo Embrapa, envolvendo as empresas estaduais de extensão rural, etc. E fazer esse trabalho regionalmente, ou seja, cada região é diferente o processo. Você pega a região sul de Mato Grosso do Sul é uma, você pega a região norte são outras características. Então tem que fazer esse olhamento. E associado a isso, também tem que ter o seguro, para ele ficar mais barato, teria que ter mais gente fazendo seguro. Hoje é poucos produtores que fazem, 50, Vamos 60. entrar agora então no assunto seguro rural. Qual que é a projeção, qual que é o panorama do seguro rural hoje, na sua opinião, aqui no Brasil? Olha, você tem um número pequeno de produtores que fazem o seguro rural. E para isso é importante seria que mais gente fizesse, porque o seguro, na realidade, a seguradora vai pegar esse prêmio e vai fazer um fundo para atender possíveis catástrofes. Quanto mais pessoas fizerem, você tem um valor maior e pode baixar o custo do seguro. Segundo, você teria que ter mais seguradoras operando. Inclusive até no resseguro, porque em alguns momentos vai precisar fazer um resseguro junto a uma resseguradora. Hoje no Brasil praticamente é um monopólio da IRB para fazer o resseguro. É caro. Monopólio sempre é bom para o dono, é ruim para quem precisa. Para quem precisa é caro, mas para o dono é bom. Então essas coisas, e você teria que fazer também, criar alternativas que o produtor pudesse ir em bloco, uma cooperativa, negociasse com seguradoras tarifas que sejam mais razoáveis, negociar em bloco. Hoje, uma figura que está aumentando muito no setor rural é chamado barter. Você é produtora, você vai lá e negocia com uma cooperativa, com uma trade, sei lá quem, os insumos que você precisa para a tua lavoura a troco de produto. Tá bom, os dois ficam amarrados no processo. Você como produtora e a empresa que te fornece os produtos, os insumos. Por que não fazer uma operação que pudesse fazer um seguro compartilhado? Ou seja, esse seguro, a empresa que faz o BART pudesse coparticipar com uma fatia, porque para ela também é importante. Para ela é importante diluir o risco. Ela não pode correr o risco de chegar a um volume grande de produtores que ela fez troca por uma seca, por um excesso de chuva na colheita ou qualquer outro problema climático, e os caras não poderem entregar para ela o produto. Para ela também é importante. Então, eu acho que o setor ele teria que estar criando, discutindo, o próprio governo, que ele criou a figura da subvenção do prêmio. Só que no governo da Dilma, os caras tinham 800 milhões para fazer, não liberou dinheiro. Quando liberou dinheiro, acabou não pagando no ano, pagando no ano posterior. Isso tudo acaba criando um clima de desconfiança no setor, tanto por parte de quem assume o seguro, o produtor, como por parte da seguradora. Então, essas coisas não podem acontecer. E o governo teria que alocar mais recursos em cima disso, porque tudo que é governo do mundo e países que são sérios no setor agronegócio, ele faz isso. Por quê? Porque é uma questão de segurança nacional, ou seja, é importante que o senhor e a senhora que são produtores rurais possam se manter no processo, porque vocês é que põem alimento na mesa, são vocês que botam 92 bilhões de dólares na balança comercial. Exato. Então, para o país é importante que não haja nenhum solavanco, nenhum problema com aqueles que trabalham no campo. João, inclusive nós temos aqui um gráfico que faz aí, ele explica, ele mostra o desempenho dos últimos 5 anos para esse programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. Vamos dar uma conferida, ver como é que vem sendo o panorama, então, desde 2014, só para que a gente possa salientar melhor como vem sendo esse resultado. E aqui a gente tem aqui os números. Conta para a gente o que você vê, vislumbra por aqui. Não, é que até 2016, nós chegou a ter, em 2014, quase 700 milhões de subvenção. Só que não pagaram. Tinha, mas não pagaram. Mas não foi. Aí acabou ficando para o ano seguinte. Aí o ano seguinte, 2015, veio para 282 milhões. Caiu muito, hein? Caiu. Agora, parece que está começando a voltar, nos últimos 2 anos, está aumentando um pouquinho mais. Mas a dificuldade que tem é que teria que ser bem claras as regras e esse recurso realmente não é só ter no orçamento, ele tem que ter o financeiro, tem que ter o recurso mesmo para poder pagar na época certa esse prêmio para a seguradora e exigir da seguradora que ela cumpra
a participação dela, ou seja, se houver um dano, ela na mesma hora, após um breve período, ela possa cumprir isso aí. João, porque caiu tanto 2015, olha só, até o número de área segurada, atendidos foram só 27.900 produtores, caiu muito. O pessoal não pagou, esse que é o problema, o governo segurou e não pagou. E não pagou. Não pagou e atrasou, ficou para o ano seguinte, ficou em restos a pagar, aí complicou todo o processo. As pedaladas da dona Dilma, infelizmente, até nesse setor aconteceram. Eu vou dar uma corridinha, porque nós temos vários gráficos para que você de casa possa ver melhor, que o mapa divulgou esse resultado, também fez um comparativo com os últimos anos. Eu vou pedir agora, então, o gráfico 2, que é em relação à modalidade agrícola, mais especificamente o grupo de atividade são os grãos. Aí o tipo de cobertura, você pode comentar, por favor? A cobertura é multirrisco, qualquer evento que possa colocar em risco a produção da lavoura, né? A cobertura, realmente eles trabalham muito em cima, se tem uma média de 50 sacos de soja por hectare, cobriria até 30 sacos por hectare. A subvenção, o governo teria, essa subvenção varia muito em relação ao tamanho do produtor, e seria até 45%, porém limitada até 75 mil por mutuário. Num nível de cobertura um pouco maior, a subvenção seria menor em cima do valor protegido. Temos também mais uma outra tela, também ainda em relação a essas modalidades. Agora, esse nível de cobertura ainda na questão agrícola. Você vê o limite anual, 72 mil, foi em 2016, porque aumentou um pouquinho posteriormente a isso. E você varia a subvenção em função do valor que vai ser corrigido. 80%, você teria uma subvenção até de 35% do prêmio, mas o prêmio não é barato, o prêmio esse isso que assusta o produtor. Assusta, né? Quando ele pega uma lavoura de soja, por exemplo, que é uma lavoura que os americanos chamam de cash crop, uma lavoura que você faz dinheiro com ela, raramente você perde. Aí ele fala, eu vou correr o risco, eu não vou pagar o prêmio, não vou pagar o seguro, eu vou correr o risco. Mas uma lavoura de milho segunda safra, lavoura de trigo no sul do Brasil, são lavouras que são extremamente arriscadas e coloca em risco a saúde financeira do produtor. Continuando aqui, ver se a gente consegue mostrar mais, temos também agora em relação às frutas olerícolas, café e cana-de-açúcar. A cana é uma lavoura, o pessoal pouco faz seguro. Café, você depende que teria a questão de geadas em algumas regiões. Estiagem, Espírito Santo, norte de Minas. Mas ali no Espírito Santo mais é seca, né? Aconteceu, né? Então você teria um motivo para fazer isso aí. Mas, aí como falo sempre, a questão, o problema todo é o custo do prêmio. Temos também o próximo em relação às florestas, aí eu acredito que é menos ainda, né? Hoje em dia, você tem hoje no sistema florestal brasileiro, o pessoal, poucos que fazem a operação. O que eles fazem é investir pesado na prevenção, especialmente de fogo. O grande problema das florestas chama-se fogo. Fogo, né? Então, você tem hoje uma preocupação... Os meses de julho, agosto? Porque você pega onde o grande plantio de eucalipto no Brasil, para celulose, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul tem 1 milhão de hectares. Então, é o risco de fogo. E esse fogo pode ser tanto por causas naturais, raio, etc., como por ação humana. O pessoal que joga... Uma bituquinha de cigarro. Então, hoje há uma preocupação muito grande por parte das empresas que operam nessa área de fazer um preparo, capacitação, ter equipamentos antifogo. Então, normalmente não há. O seguro também seria muito caro e poucos que fazem o seguro agrícola. Vamos rapidamente agora para o setor, então, da pecuária. E aí o complexo carne que envolve todas as nichos, né, da pecuária. Na questão bovina, em alguns casos, animais são segurados, especialmente reprodutores, etc. Mas é exceção, não é regra, não. Vamos então também agora para aquícola, grupos de atividade, carnicicultura, maricultura e piscicultura. Isso é um campo que está crescendo muito no Brasil, está crescendo a níveis de quase 10% ao ano, a questão de piscicultura. A perspectiva para esse ano é de 10% peixes de cativeiro. Porque você não tem mais na natureza em condições de extrair para atender toda a demanda. O importante é o senhor saber que existe a possibilidade. Agora, quanto e como, vocês têm que chegar no agente financeiro
e discutir com eles a alternativa. O agente financeiro normalmente tem interesse em que vocês façam o seguro. O problema todo é ver se dá para encaixar no seu negócio. E temos o último, só para a gente poder amarrar esse assunto, que é o valor máximo subvenciável, que é CPF por ano, 144 mil. O que o senhor acha desse número? Depende do produtor. Se for pequeno produtor, tudo bem. É pequeno, alguns médios também dá. Mas agora, grande produtor, com certeza, atende muito pouco ele. Hoje, uma lavoura de 5 mil hectares de soja, nós estamos falando de uma lavoura de quase 4 milhões de dólares. Isso aí é muito longe. O prêmio seria muitas vezes superior a esse valor. Agora, é uma questão de o que nós precisamos fazer no Brasil? Primeiro é criar uma cultura, que é da importância do seguro. E essa cultura tem que estar associada ao governo, que tem que participar. Ou seja, o prêmio como está é muito caro, tem que dividir o governo e entrar um pouco, para o governo também interessa. Interessa que o produtor continue produzindo e consumindo e gerando impostos. Agora, isso não é um trabalho fácil. No passado, o Proagro deu tanto problema que criou uma imagem negativa sobre essa questão. Nós precisamos desfazer isso e fazer algo novo, usando zoneamento, criando alternativas, trazendo mais seguradoras, trazendo outras empresas para fazer o resseguro. Tem uma série de ações que pode ser feita que ajudariam a desenvolver isso aí, que é importante para a saúde financeira de todo o produtor rural. Tá aí, informações sempre importantes para a sua tomada de decisão. Conversamos com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito obrigada por todas essas informações, João. Bom dia a todos vocês aí.